Bom dia a todos. Hoje eu estou vindo aqui para falar um pouquinho sobre os últimos fatos, sobre os valores dos ingressos da terceira fase da Copa do Brasil. Queria, para aproveitar esse momento, né, agora passado o jogo, aproveitar esse momento para que nós façamos alguns alinhamentos entre o Maringá Futebol Clube SAF e o torcedor maringaense, a torcida maringaense como um todo, né? Para que todos entendam como que o projeto do Maringá Futebol Clube funciona. Nós queremos começar aqui a deixar claro, que em nome do Maringá Futebol Clube, que nós respeitamos qualquer tipo de manifestação. Todo mundo tem direito de se manifestar, tem direito de protestar, desde que essa manifestação seja justa, ela seja proporcional, né, e ela seja pacífica, o mais importante de tudo. Então, para ilustrar, a situação é que os valores da terceira fase do jogo contra o Atlético Mineiro, eles estavam R$ 120 na descoberta e R$ 200 na coberta. Esses valores é bom destacar que já estão com taxas de operação, né, que a grande maioria da compra é online, e também já estão com o parcelamento embutido, né, para o público em geral até 3 vezes sem juros, e para o sócio torcedor que queria comprar ingresso extra, até 12 vezes sem juros. A título de comparação, o jogo do Flamengo que aconteceu em abril de 2023, ele estava R$ 130 na descoberta e R$ 190 na coberta. Então, colocando, sem taxas. Então, colocando as taxas, porque naquele momento 98% dos ingressos foram comprados com taxa de internet, de operação online, os ingressos eles estariam hoje, tá? Com a taxa adicionado 11% de PCA do período. Ele estaria custando na coberta R$ 236 e na descoberta R$ 161. Ou seja, nós precificamos o jogo do Atlético Mineiro 25% abaixo do jogo da terceira fase da Copa do Brasil que aconteceu há 2 anos atrás. 25% abaixo. Lembrando que os ingressos do jogo do Flamengo contra o Flamengo da terceira fase, eles acabaram em 20 minutos. Só 20 minutos. Nós chegamos, pessoal, nessa terceira fase, e 2 vezes em 3 anos, 23, 24 e 25, nós atingimos a terceira fase por 2 vezes. Nós temos que entender qual que é o tamanho do projeto Maringá Futebol Clube e a idade dele. Nós estamos no 9º ano da nossa SAF, do nosso projeto, né, continuidade, e nós conseguimos aí em 3 anos chegar 2 vezes na terceira fase da Copa do Brasil. Só que isso não é algo comum. A terceira fase da Copa do Brasil, para o nosso time, é algo bastante grandioso. Por mais que o Maringá Futebol Clube tenha acostumado o seu torcedor a jogar final de Paranaense, a jogar semifinal de Paranaense, a jogar grandes jogos Copa do Brasil, jogo do acesso na Série D do ano passado, chegar na terceira fase da Copa do Brasil ele é muito grandioso. É muito grandioso e nós temos um jogo nível de Série A acontecendo aqui na nossa cidade, mesmo estando na Série C. É isso que a Copa do Brasil permite acontecer. E nós estamos falando do Atlético Mineiro, um dos maiores times do Brasil. Portanto, gente, nós entendemos que o valor cobrado nos ingressos é um valor justo pelo tamanho do espetáculo e pelo tamanho da conquista esportiva. Nós estamos nos preparando para chegar na Série B do Brasileiro. Estamos nos preparando nisso desde 2017, quando foi o primeiro ano da nossa SAF. Nos preparando para chegar na Série B do Brasileiro. E chegar na Série B do Brasileiro, pessoal, é bom que a torcida entenda isso, não é uma questão esportiva tão somente. Nós só chegamos onde nós chegamos hoje. E só vamos conseguir chegar na Série B um dia com muito dinheiro. Nós precisamos ter patrocínio forte, nós precisamos ter sócio-torcedor forte, nós precisamos ter venda de produtos forte e nós precisamos ter bilheteria forte. E claro, né, premiações de competição, mas isso é proporcional ao nosso avanço esportivo. Hoje, o Maringá Futebol Clube tem patrocínio de Série B. Hoje o Maringá Futebol Clube tem venda de produtos, nível de Série B, apesar de ter muito como crescer ainda, nível de Série B. E o Maringá Futebol Clube precisa fazer bilheteria e sócio-torcedor nível de Série B. Nós não queremos chegar na Série B e passar por lá e voltar, como muitos times acontecem. A Série B, ela já é muito difícil. E ela vai se tornar, a cada ano, mais difícil ainda. Nós não queremos chegar lá e passear por lá e voltar para a Série C. Nós queremos chegar e permanecer na B. E um dia, sonhar em estar na Série A. Gente, não adianta a gente invejar, no bom sentido, uma campanha histórica como a do Mirassol
e querer continuar pagando valores de segunda divisão do Paranaense. Não existe um bom serviço, um bom projeto, cobrando um valor muito barato. Nós, como gestores, nós damos duas opções para o torcedor. Você pode adquirir seu ingresso de modo avulso e você pode adquirir seu ingresso como sócio-torcedor. O sócio-torcedor da Descoberta, ele custa R$ 49,90 por mês, menos de R$600 no ano. Quem adquiriu em janeiro esse sócio-torcedor, com os ingressos adicionais de primeira fase de Brasileiro, primeira fase de Paranaense, ele já pagou esses R$600. E ele vai ter todos os jogos do ano ainda para assistir. Então, para um time ser grande, ele passa, pessoal, por um grande entendimento da torcida. E por fim, eu quero deixar claro que nós não estamos isentos de errar. Nós já erramos no passado e podemos voltar a errar no futuro. Nós não estamos isentos de errar, nós estamos sempre dispostos aqui com humildade a ouvir o torcedor e ver o que faz sentido e não faz sentido. Vou citar um case para vocês, que foi o jogo da primeira fase da Copa do Brasil do ano passado. Nós estávamos com valores calibrados do jogo do Flamengo, que tinha sido o último jogo da Copa do Brasil do ano anterior. E nós cobramos naquele jogo do América, na primeira fase de 2024, R$90 na Descoberta. E teve uma grande chuva no último dia, né? Até alagou, perigou de não ter o jogo. E nós tivemos lá quase 7 mil torcedores, bem pertinho de 7 mil torcedores. Nós pensamos que esse público foi devido ao preço do ingresso. E o que a gente fez esse ano? Contra o Juventude, na primeira fase também da Copa do Brasil, um time que, no nosso entendimento, tem a mesma magnitude do América, nós cobramos R$30 na Descoberta. E não choveu. E o público desse partida foi um pouco mais de 8 mil pessoas. Isso também mostra duas coisas. Primeiro, que nós estamos olhando nossos erros e corrigindo. E segundo, preço não é tudo. Não quer dizer que nós vamos baixar o preço e o estádio vai lotar. Não é assim que as coisas funcionam. E por último, pessoal, que é uma resposta do Maringá Futebol Clube para toda essa discussão de valor de ingresso, nós já temos um plano desde 2024 para executar agora em 2025, que é a criação do terceiro setor, que é o setor mais barato do que a Descoberta, que vai ser atrás do Gol. Nós não executamos ele já para o começo do ano, porque no mês de novembro do ano passado, a Polícia Militar solicitou uma série de intervenções no WD que nos custaram mais de R$140 mil. Quase todos os aluguéis do nosso ano, ou grande parte, mais da metade, na verdade, dos aluguéis do nosso ano, foram consumidos para fazer as intervenções solicitadas pelo responsável de segurança pública. E nós prontamente atendemos. Só que agora, para a Série C, no meio da Série C, vamos tentar já para a próxima partida, vamos estruturar o terceiro setor, que carece de banheiros, então nós temos que adquirir um banheiro container ou alugar banheiros todos os jogos, né? Mas nós queremos mesmo adquirir um banheiro container para oferecer um conforto maior. E nós vamos ter um setor mais popular. Mas mesmo esse setor popular, quando chegar um grande jogo, ele vai ter um preço mais elevado. Vai ser mais barato que o da Descoberta, por óbvio, né? Cerca ali talvez de 60%, 70% do valor da Descoberta. Não estou fazendo um compromisso aqui, mas é um achismo, nós vamos aprender ainda a lidar com isso. Mas nós vamos ter um setor mais popular. Então, em resposta a essas solicitações, ao que nós vimos de coerente do que foi falado, nós estamos dizendo para vocês, já era um plano nosso e será um plano nosso a ser executado assim que nós tivermos recursos para isso. Pessoal, é muito importante que o torcedor maringaense entenda o DNA do Maringá Futebol Clube. O Maringá Futebol Clube é uma SAF que nasceu para resolver o problema de um time de uma cidade. Nós não pegamos um time consolidado no passado que caiu para reerguer. Nós não pegamos um grande time passando por uma pequena crise para voltar ao rumo, ou um time super endividado para só sanar dívidas. Nós fizemos esse time junto com vocês. Nós construímos. Nós pegamos esse time em 2020 na segunda divisão do Paranaense e hoje ele é um time da Série C com um grande respeito no Brasil, sendo inclusive assediado por vários times com mais camisa, com mais tradição que o nosso, para ver como nós estamos fazendo as coisas. Mas o nosso DNA é de um clube empresa. Foi esse DNA que nos trouxe até aqui. Nós somos muito austeros com as nossas contas. E nós investimos. A SAF do Maringá Futebol Clube investiu, ao longo desses 8 anos e meio, 22, quase 23 milhões de reais. Então, assim, para esse dinheiro retornar aos acionistas de modo
corrigido, não é nem para ele ganhar dinheiro, é para retornar de modo corrigido. Ainda vai muitos anos pela frente, nós temos que virar o time pro azul e muitos anos pela frente. Então, eu achei muito desrespeitoso alguns tipos de manifestação feito falando que a SAF é uma SAF mercenária. Nós podemos falar qualquer coisa da SAF, menos que ela é mercenária, porque eu trato nossos acionistas como verdadeiros investidores anjo, que é uma terminologia de quando um investidor coloca o seu dinheiro a muito risco para tentar fazer um projeto dar certo no futuro e ter seu dinheiro de volta. É assim que nós tratamos nossos acionistas. Então, é totalmente o oposto do que foi dito. Eu acho que nós temos que olhar para a SAF e ver como as coisas estão sendo feitas aqui e reconhecer que as pessoas que precificaram o jogo do Atlético Mineiro são as mesmas pessoas que trouxeram o Maringá Futebol Clube até aqui, que proporcionaram tantos momentos para a nossa torcida e para a nossa cidade. Então, pessoal, eu peço mais respeito ao nosso torcedor, e isso não é para todos, por óbvio, porque nós tivemos um grande público no WD, independente de manifestação, e também muitas pessoas se manifestaram de modo pacífico e modo respeitoso, isso não serve para elas, e eu peço colaboração. Nós precisamos de você, torcedor. O que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para o próximo nível. Nós precisamos de mais torcida, nós precisamos de mais pessoas envolvidas e nós precisamos de um ambiente ordeiro e de paz para que a gente consiga empurrar o nosso time para a segunda divisão do Campeonato Nacional, que é o nosso grande objetivo.